Amigos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Não se esqueçam de subscrever, deixar o like e o comentário que ajuda imenso a stream. Em relação ao último vídeo, falamos do mais 2,5 gols marcados em ambas as partes. No espanhol, Real Madrid vieram as duas coisas. No Bilbao-Sevilha, nós falamos do gol marcado em ambas as partes, falamos do Bilbao também a vencer. Falamos até do over 1,5, acabou só, neste caso, o over 1,5, gols marcados em ambas as partes, o Bilbao a vencer não veio. O United mais de 1,5 gols, 1,43. Eu alertei para este jogo para trabalhar em coisas a favor do Man United. Falamos disso. No Nottingham com o Leeds, o empate à vitória do Nottingham, aos gols marcados nas partes também acabou por não vir. No Brentford com o Tottenham, falei do over 2,5 neste jogo, falamos da questão de cuidado com o Tottenham, cuidado com os duelos históricos, cuidado com o Brentford em casa. Gols marcados nas partes acabou por vir, o ambas marcam não veio, mas o Tottenham podia ter deixado ali um golinho. O Inter com o Monza, falamos gols marcados em ambas as partes, falamos do mais 2,5, acabou por vir. Todos estes palpites, além do vídeo anterior, também estão no Discord, que está na descrição. Genoa com o Nápoles, o ambas marcam, não veio, mas veio mais do 1,5. Estoril com o Rio Ave, ambas marcam, também não veio. Veio gols marcados em ambas as partes, estava a 1,70 na altura, acho que chegamos a mencionar. Mas mesmo assim o ambas marcam, acabou por não vir. Não sei se o Estoril teve para marcar, acabou por não ver o jogo. No jogo do Sporting, fizemos o pleno, mais 2,5, 1,50, gols marcados nas partes, 1,40, Sporting a marcar nas duas partes, 1,62, ambas marcam 1,95. E sem grandes demoras, meus senhores, vamos já para aquilo que interessa. E agora vocês perguntam, mas o que é aquilo que interessa? Aquilo que interessa, meus caros, é os jogos da manhã. Portanto, vamos ter o Atlético de Madrid, que vai defrontar a equipa do Vila Real. Atlético tem um jogo, uma vitória. O Vila Real tem um jogo, um empate. Empatou a 2 com a equipa do Racing Santander. Bom jogo. Atlético de Madrid 1,86. Empate 3,64. Vila Real 4,10. Temos confronto direto. O ano passado 5-1 para o Atlético de Madrid, 2-0 para o Atlético depois em sua casa. Fora o Vila Real tinha ganho. Em casa 1 igual, 2-2. Nós fomos a ver o Atlético em casa. Os últimos 3 resultados: 2-0, 1 igual, 3-1. 2-0 para o Vila Real, 2-2, 0-0, 3-1, 2-0. Ok, aqui não vou inventar muito o que é a roda. Mais do meio está 1,30. Golos marcados em ambas as partes, 1,67. Mas gosto muito da odd do ambas marcam 1,74. Nos últimos 9 dos últimos 15 jogos, 60% de ambas marcam. Nos últimos 8 de 15, 53% over 2,5. Ok? Duas equipas que na primeira parte, historicamente, o Atlético a jogar em casa tem uma média de 0,9 golos marcados. O Vila Real é uma equipa que marca também, sofre mais na primeira parte e sofre menos na segunda. Curiosamente, ligeiramente marca mais da primeira do que marca na segunda. Já o Atlético é uma equipa que mais ou menos marca nas duas partes com alguma naturalidade, mas gosto muito do gols marcados, do ambas marcam, e gosto muito aqui também do gols marcados nas partes, até do over 2,5, mais ênfase ao gols marcados nas partes e se calhar até ao ambas marcam. Indo e continuando por Espanha, assim é que é, temos Elche, que vai defrontar a equipa do Barcelona, campeão em título. Elche, o ano passado, é uma das equipas mais interessantes para overs, ok? Elche 8,90, empate 5,70, Barcelona 1,31, mais 2,5, 1,45, desculpem. Golos marcados nas partes a 1,40. Aqui pode ser interessante apanhar o modo interessante do Barcelona a marcar em ambas as partes. Nos últimos 4 dos últimos 8 jogos deu ambas marcam, 50% das vezes. E nos últimos 7 de 8 deu over 2,5, 88% das vezes. Over 2,5 está a 1,45. Pode ser interessante tentar ir buscar esta odd. Em live o Barcelona ainda não jogou. O Elche teve um empate na casa do Deportivo da Corunha a uma bola. Nós fomos a ver o Barcelona ter uma média de 0,4 golos marcados na primeira parte fora, nesta condição, a sofrer 0,7, na segunda parte 0,8 a marcar, 0,7 a sofrer. Já o Elche é uma equipa que mantém a estatística a marcar ou a sofrer golos, portanto, acaba por ser aqui interessante. E se formos a ver as últimas médias, jogos sem marcar apenas 10%, 20%, jogos sem sofrer, o Barcelona e o Elche são duas equipas que para eles é bem mais para a frente do que para defender. Reparem que ambas marcam, em ambas está acima dos 50%. Indo para terras italianas, vamos ter a nossa equipa de Ruben Amorim, o AC Milan, a defrontar a equipa do Torino. Torino 4,50, empate 3,62, Milan 1,81. Aqui vou apenas mencionar duas odds muito rápidas, com os marcados nas partes 1,71 e o mais de meio 1,30. Estamos a falar de duas equipas que nos últimos 10 jogos em 20 deu ambas marcas, nos últimos 10 em 20 deu over 2,5. Em termos de confronto direto no passado, o Milan em casa ganhou 3-2, fora venceu 3-2 também. No passado tinha ficado 2-1, depois 2-2. Nós fomos a ver o Torino em casa com o Milan. Perdeu 3-2, venceu 2-1, venceu 3-1, venceu 2-1, 0-0. Isto foi um 7-0, mas já foi há imenso tempo. 2-1, 2-0, 1 igual. Portanto, muita tendência para ambas marcam.
O Milan está em reconstrução, o jogo é fora, cuidado a trabalhar em odds do Milan. Primeiro jogo de Ruben Amorim, primeiro jogo do Milan de Ruben Amorim, eu gosto muito mais de gols marcados nas partes a 1.71. Nós fomos a ver na primeira parte 0.5, 0.5, 0.5, nas segundas partes 0.9, 1.2. Portanto, havendo gol na primeira parte, a probabilidade de haver um na segunda parte existe com alguma naturalidade, sobretudo se tivermos um Milan a perder a exposição no jogo e por aí fora. Avançando, Manchester City contra Bournemouth. Manchester City que foi, digamos, atropelado pelo Arsenal na Supertaça. Os últimos 11, os últimos 14 jogos deu ambas marcam. Os últimos 11, 14 deu over 2,5 entre estas equipas. Estamos a falar de um City 1,50, empate 4,60, Bournemouth 6,10. Atenção, Bournemouth não tem Iraola, tem Marcus Rose, conhecido treinador de terras alemãs. Eu aqui vou jogar um bocadinho pelo seguro. Over 2,5, 1.44, gols marcados para 1.40 e o ambas marcam a 1.60, também parece-me interessante. Este City de Maresca tem demonstrado algumas habilidades nos amigáveis, demonstrou muita permeabilidade defensiva contra o Arsenal. Aqui a grande questão é em casa do City. Se fosse fora, novo treinador no Bournemouth, já não é Iraola, o City joga em casa, qualidade individual tem de sobra, portanto aqui algum cuidado a entrarem no ambas marcam. Talvez um cenário de over 2,5. Temos um jogo bastante aberto, um jogo bastante dividido e as dificuldades vimos com o Arsenal defensivas do City, se estiverem patentes com o Bournemouth, pode ser interessante trabalhar esse mercado. Grande jogo do dia, Newcastle fucking Liverpool. Estreia de Iraola, novo treinador também no Newcastle. Estamos a falar do Newcastle 4.10, empate 3.78, Liverpool 1.86, over 2,5, 1.50. Gols marcados nas partes 1.41 e 1.0 gols na primeira parte a 1.50. Aqui a ideia é não tanto entrar nisto em pré, mas tentarem buscar um gol HT se ele não surgir cedo. Nos últimos 13, os últimos 18 jogos, 72% ambas marcam, 12-18, 67% over 2,5. Os últimos confrontos diretos, 4-1, 3-2, 2-1, 2-0, 3-3, 4-2, 2-1, 2-0, 2-1. Portanto, nos últimos 10 jogos, tivemos 1, 2, 3, em que não houve ambas marcam. Nos outros todos, houve ambas marcam e houve over 2,5. Ok? O ambas marcam, está a 1.44, acho que é um excelente jogo para se trabalhar, sim, no live. Cantos HT, a linha mínima está a mais 3,5, 1.30, para vocês terem uma ideia. Mais 4.5 cantos HT na primeira parte, 1.72. Eu no ano passado adorei trabalhar cantos individuais do Newcastle em casa, porque era uma equipa que ganhava cantos para chuchu a jogar em casa, era uma coisa louca. Aliás, nós vemos aqui às médias. Na primeira parte, 3.6, esta linha batinha quase sempre, 3, 4... 5 cantos do Newcastle por norma saiu na primeira parte com alguma naturalidade, ok? Média de gols marcados 1.1, sofrido 0.8, atenção que isto é o ano passado, 1.2 a sofrer, 1.2 a sofrer, 0.8 a marcar, 1 a marcar. Portanto, probabilidade de overs aqui interessantes. Cantos individuais do Newcastle está 2, 3 cantos, 1.94, mas acho que o jogo é diferente, o treinador é diferente, mas pode ser um excelente jogo para se trabalhar cantos. Se o Newcastle jogar em casa como jogou no passado e como jogava no passado, vamos ter um jogo super aberto, super vertiginoso, sem trabalhar cantos, golos, overs à frente, pode ser super, super interessante. Imaginem, não apanhar um gol cedo nesta partida, neste over 2,5, pode ser super interessante e buscar este over 2,5 para o jogo da manhã a um modo de um 70, um 75, um 80, a meu ver. Terminando no Tugão, vitória contra a equipa do Nacional. Atenção que este Nacional, bem trabalhado por João Gião, fez um bom jogo com o Santa Clara. E fez um jogo aceitável com o Estoril, que o Estoril estava bem até a expulsão de Checa. Vitória 1.70, empate 3.66, Nacional 4.93. Dos últimos 5, dos últimos 8 jogos, deu ambas marcam em 73% deles e a mesma percentagem no over 2,5. Aqui não vou inventar a roda, gosto imenso do ambas marcam a 1.84 e gosto mesmo muito de gols marcados nas pares a 1.74. Possivelmente vai ser uma das prés a sair no site, está na descrição, no Discord, no Telegram também, colocarei lá as apostas, ok? Indo, e acho que é um excelente jogo para se trabalhar cantos, se tiver o Vitória a perder o jogo ou empatado, trabalhar cantos a favor de Vitória, pode ser interessante. O Nacional a ganhar com Vitória a ir para cima, trabalhar cantos a favor de Vitória, trabalhar over à frente, over limite pela exposição do Vitória e depois o Nacional a ser em contra-ataque também pode ser um excelente cenário e acho que é o melhor cenário para se trabalhar o jogo. Terminando no Dragão, vamos ter um Porto-Aroca, temos um Porto a 1.22, empate 5.95, Aroca 13.10. Aroca apresenta uma qualidade de jogo interessante com Vasco Seabra, mas estamos a falar do Porto a jogar em casa, uma equipa extremamente coesa. Estamos a falar das duas equipas que ainda não sofreram neste campeonato. Quer dizer, o Gil também não sofreu, mas também ainda não jogou. O segundo jogo, portanto, 4 golos marcados para o Porto, 0 sofridos, 5 golos marcados para o Aroca, 0 sofridos. Temos confronto direto, o Porto venceu em casa 3-1, venceu fora 4-0. Aqui não há grande ciência, aqui vou pelo básico.
tentar ir buscar um Porto HT, está em pré a 1.60, se temos um Porto bem no jogo, temos um Porto como tivemos com o Alverca, fujo do Porto HT a 7 pés, a não ser que marquem de penalti, e não estou a dizer que foram mal marcados. Temos um Porto melhor e mais firme, como tivemos um bocadinho de Rio Ave, tentar apanhar aqui o modo do gol HT, do Porto HT pode ser interessante, tentar apanhar o modo do gol HT individual no jogo pode ser interessante, um Porto a marcar na primeira parte 1.38, se o Porto estiver bem, tentar apanhar esta odd, Porto a marcar nas partes está 1.83, não desgosto, prefiro talvez gols marcados nas partes a 1.51, o Porto a marcar em ambas as partes foi algo que não aconteceu muito ano passado, ok? O Porto tem uma média de gols na primeira parte do ano passado de 0. Ou a jogar em casa, no contexto de casa, 0.9, depois a jogar na primeira parte 0.9 a jogar em casa, assim que é, na segunda parte 0.6, ok? Porto não foi uma equipa ano passado muito de marcar em ambas as partes, mas olhando ao registro do jogo, joga em casa, trabalhar cantos, HT também pode ser, trabalhar cantos a favor do Porto. Se o jogo não tiver a correr de feição, tivemos um Porto a lateralizar muito o jogo e a fazer muito cruzamento, o Porto é uma equipa que ganha muitos cantos, ok? O Porto na primeira parte tem uma média de quase 3 cantos marcados a favor. Portanto, pode ser aqui engraçado. A linha mínima de centro do Porto está nos 3,5 a 2.066. O mais 2,5 está a 1.45. Passa aqui a média. Portanto, pode ser interessante apanhar esta odd em live. O melhor cenário do jogo será sempre o Porto a não estar a vencer o jogo, a perder ou empatar, para trabalhar races do Porto, cantos do Porto, over à frente, over limite. Será sempre muito, muito, muito interessante nesse aspecto. Amigos, estamos conversados. Já havemos de conversar no próximo vídeo. Deixem aquele apoio. Tudo vai sair no Discord. Entradas pré que possam sair para amanhã vão estar no site. Tenho que começá-las a colocar no Discord. Estarão sempre no Telegram. Qualquer dúvida, tenho o meu site com o meu e-mail, com as minhas redes sociais para fazer alguma pergunta. Elas também estão descritas na descrição do vídeo. Têm acesso à Conor Pro durante 3 dias com todo o pacote pago se subscreverem com o meu canal e avisarem que subscreverem com o meu canal. Portanto, deixem aquele apoio que ajuda imenso, mesmo muito. Vemos no próximo vídeo.